Meus amigos, estamos na última rodada do Campeonato Brasileiro. Se a gente queria que essa angústia passasse, é hoje que ela acaba, depois das 6 horas da tarde. E tudo que o Fluminense precisa é um empate. Com o empate, a gente garante a permanência na Série A sem depender de qualquer resultado, de qualquer adversário. Então é isso que a gente vai buscar hoje no Allianz Parque. Então vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir. O meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Se você tá chegando por aqui, já chega deixando o like que a gente vai começar esse vídeo com as principais informações para quem quer acompanhar essa partida. A partida vai acontecer às 4 horas da tarde, junto com todos os jogos que acontecem nessa última rodada do Brasileirão. Vai ter transmissão do Premier. E para quem mora em São Paulo, a Praça de São Paulo, a Globo vai transmitir o jogo entre Palmeiras e Fluminense. Se você mora no Rio de Janeiro, não vai passar na Globo na TV aberta, porque o jogo que vai ser transmitido aqui no Rio vai ser Botafogo e São Paulo. Então, se você mora em São Paulo, você vai conseguir acompanhar esse jogo pela TV aberta. Mas você já sabe, o nosso compromisso depois do jogo vai acontecer, a nossa live pós-jogo aqui no canal. Eu espero por você assim que terminar essa partida. E esse é um jogo que, assim, vale a vida do Fluminense. O que eu espero desse time é que ele jogue com todo o fervor e toda a alma que a gente colocou nas arquibancadas, principalmente nessa reta final. É isso que eu espero, porque eu não quero que a gente fique dependendo de ver resultados de adversário. Obviamente, se isso acontecer para a permanência do Fluminense, estarei muito grata. Mas o que eu espero é que o Fluminense pelo menos busque o empate. Sei que não vai ser fácil, até porque o Palmeiras, ainda que ele não dependa só dele, ele precisa de uma vitória nessa partida para tentar conquistar o Campeonato Brasileiro. Então, o Fluminense, sim, fez errado em deixar com que esse jogo decisivo para a permanência na Série A se estendesse, se alongasse até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas feito isso, agora não tem jeito. A gente precisa conquistar pelo menos um empate para não depender de nenhum resultado combinado nessa rodada para garantir a permanência da Série A. Então, assim, claro, a ansiedade está grande e a gente tem algumas novidades para essa escalação. Tanto retornos, inclusive um retorno que até o momento eu estou tentando entender qual é o motivo desse retorno, e também ausências. Então, vamos falar sobre essa provável escalação do Fluminense para essa partida decisiva. Para essa partida, a gente tem o Facundo Bernal suspenso, já que ele leva o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cuiabá. Mas é claro, a gente tem o retorno que já era esperado por todos, o retorno de Paulo Henrique Ganso, que estava suspenso no último jogo e agora volta a ficar à disposição para a partida contra o Palmeiras. Só que além desse retorno, a gente tem um retorno que eu tenho muito receio, que é Felipe Melo. O Felipe Melo ele estava suspenso por conta de uma punição do STJD por 5 partidas. Então já era garantido que ele não entraria em campo nesses últimos jogos até o fim do Campeonato Brasileiro. Não daria as 5 partidas de suspensão que ele precisava e mais uma para poder entrar em campo. Mas, segundo o GE, o Fluminense conseguiu o efeito suspensivo dessa punição e ele viajou com o grupo para essa partida, tá? Me ocorreu que pode ser uma despedida do Felipe Melo, aproveitando que o jogo é dentro do Allianz Parque e o Felipe Melo tem contrato até o final de 2024 e a gente, bom, pelo menos acho que a maioria da torcida espera que esse contrato não seja renovado. Mas, assim, a ponto de conseguir um efeito suspensivo, eu acho que ninguém tenta algo do tipo um STJD se não tem a intenção de utilizar o jogador em campo. Então, não sei, pra mim não é inimaginável ver o Felipe Melo em campo nesse jogo, a partir do momento que o Fluminense pediu esse efeito suspensivo. Outro jogador que fica de fora é o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa, ele sente durante o aquecimento para a partida contra o Cuiabá. O Gabriel Fuentes entra, na minha opinião, vai bem. E para esse jogo, o Diogo Barbosa não viajou, então estaremos sem o Diogo Barbosa. A tendência é que o Gabriel Fuentes seja titular pela lateral esquerda.
E muito foi discutido entre as torcidas, né, entre os torcedores, na verdade, se o Fluminense usaria uma escalação diferente, utilizando 3 zagueiros nesse jogo, mas a provável escalação do GE coloca o 4-3-3, que a gente está bastante acostumado, com pequenas alterações. No caso, a provável escalação do GE tem Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva e Thiago Santos, o Gabriel Fuentes na lateral esquerda, substituindo então novamente o Diogo Barbosa, o meio-campo com Martinelli, Lima e Ganso, né? Então o Lima fazendo uma função ali de volante. E o ataque com John Arias, Keno e Germancano. E para essa partida já coloca apenas 2 dúvidas na escalação, que seria entre Keno e Kevin Serna, que eu acho que se o Mano tem alguma dúvida entre esses 2 jogadores, ele precisa talvez ser internado, né? Pelo menos assim, pela última partida do Kevin Serna, ele fez o gol, mas restante ele estava errando tudo de mais básico que tinha, e quem muda e melhora o jogo é justamente o Keno, quando ele entra no segundo tempo. Não só isso, mas também a modificação que é feita ali, com o Arias indo pelo meio campo, mas sem sombra de dúvidas a entrada, a forma como o Keno entrou, que entrou mais uma vez bem na partida, muda esse cenário. E a outra dúvida é entre Cano e Cauã Elias. E aí, enfim, talvez seja uma dúvida um pouco mais fácil de se debater, porque para mim entre Keno e Serna hoje não tem discussão, mas ainda não é uma escalação que me agrade muito, assim. Eu gosto muito de Lima, mas eu acho que as piores atuações de Lima foram justamente como volante. E aí a gente tem o problema hoje de ter um Martinelli que falha nos momentos de pressão na marcação, tende a falhar, né? Um cara que nesse ano de 2024 não tem passado muita segurança nesse sentido. Facundo Bernal suspenso, e nem que seja um cara tipo, nossa, um exímio marcador, nossa, sinto como se eu tivesse um André dentro de campo. Não é o caso. Mas o Lima também não é esse cara, e o Lima não é marcador também. Então, assim, me incomoda talvez a gente ter o Nonato no banco e não usar, né? Talvez seria um jogo que eu optaria pelo Nonato. Geralmente você fala muito sobre não usar o jogador que não tá jogando há muito tempo, por não ter confiança nele. Mas o problema é que, assim, pra mim ele já era pra estar sendo usado há muito tempo. A gente vem reclamando há um tempo sobre o Martinelli. O Bernal também entra e não é que agrada pra caramba. Então, assim, eu acho que o Nonato ele era pra estar ganhando alguma sequência de alguma forma. E não tem ganhado. Isso me incomoda. Mas tendo em vista que eu acho que a gente vai precisar ter alguma marcação, eu acho que o Nonato, até sendo volante de ofício e tudo mais, teria mais essa qualidade do que se a gente for comparar com o Lima, tá? O retorno do Ganso, obviamente, ninguém vai questionar o Ganso entrando como titular. E se você me pergunta sobre uma escalação com 4-3-3, 4-4-2 ou 3-4-3, bem, assim, para ser muito básica e tentar resumir a situação, eu hoje não entraria com 3 zagueiros porque eu não acho que a gente tenha 3 zagueiros confiáveis. O Ignacio tá um tempão em transição aí para voltar, talvez seria o cara que mesmo tendo entrado pouco, a torcida bota mais fé e que de fato, mesmo tendo entrado pouco, nas vezes que entrou, demonstrou habilidade ali na zaga e passou determinada segurança pro torcedor. E a gente tem, de um lado, o Manuel, que é um cara que eu não acho lixo, como muita gente fala, mas que é um cara que não estava muito bem nas últimas partidas que entrou, mesmo tendo feito algumas partidas mais seguras do que outras. É um cara que hoje a gente vê que tem uma dificuldade muito grande de marcar, de correr, de acompanhar o jogador até o final. Ele faz o máximo dele, mas é um jogador que fisicamente talvez deixa a desejar nesse ponto. E o Antônio Carlos, que pra mim era um cara que ele acaba sendo tirado das oportunidades dentro de campo, não por uma questão campo, mas por uma questão extra-campo na partida contra o Atlético Goianiense. Desde que teve a treta ali entre Antônio Carlos e torcida, a gente não viu mais o Antônio Carlos entrar dentro de campo. E eu não tô falando aqui que o Antônio Carlos é um exímio zagueiro. Nossa, que zagueiro maravilhoso. Mas é um cara que ele vinha demonstrando uma evolução desde a chegada do Thiago Silva, demonstrou essa evolução mesmo em jogos em que o Thiago não estava podendo entrar ao lado do Thiago Santos. Então é um cara que eu acredito até que ele teria condições de ajudar, mas tendo em vista a quantidade de o tempo que ele está fora,
de ritmo, de jogo e tudo mais, não é um cara que eu confio. Então, pra eu ter um esquema com 3 zagueiros, com um zagueiro que eu não confio, porque Felipe Melo eu nem coloquei na conta porque não é o cara que eu quero ver em campo nessa partida. E aí não por um problema pessoal com o Felipe Melo, mas porque as últimas atuações de Felipe Melo elas são bem abaixo. Pra mim ele fica por fora por conta das atuações abaixo. E agora a gente também colocar nessa altura da competição, não acho que seja jogo. Eu preferia entrar com o Thiago Silva e o Thiago Santos, porque se, assim, ainda que eles estejam fracos, são os caras que ainda me transmitem alguma segurança por talvez um passado recente ao qual a gente tem um certo apego de o Fluminense ter conseguido melhorar defensivamente. Sobre o Gabriel Fuentes, ainda que o Diogo Barbosa estivesse bem, eu acho que a partida do Fuentes ela é boa e eu preferia o Fuentes do que o Diogo nesse jogo, então quanto a isso não tenho que reclamar. Samuel Xavier, acho que poderia ter usado o Guga? Poderia. Mas o Guga também pra mim não é o cara defensivamente falando, o cara mais forte de todos, então nesse ponto não vou considerar um absurdo, porque eu acho que entra talvez na questão de que seria melhor ter tido o Guga sendo utilizado em mais jogos pra gente poder também saber como ele entraria nesse jogo tão decisivo. Quando aqui no Serna vocês já perceberam que pra mim o Keno, na verdade, né? Tem um favoritismo claro, né? E o Cauã, entre Cauã e Cano, e principalmente o Cano podendo entrar junto com o Keno desde o primeiro tempo, eu acho que tem muito mais chance de gols do que o Cauã Elias entrando com o Keno desde o início da partida, né? E aí, assim, eu não acho, assim, de coração, eu não acho impossível vencer o Palmeiras no Allianz Parque. Eu não sou a pessoa que tá mais confiante de todas, a torcedora que tá mais confiante de todos, porque eu estou muito nervosa e muito ansiosa para essa partida. Mas sendo muito honesta, muito realista, olhando para a equipe do Palmeiras, eu não acho impossível vencer essa equipe, porque para mim essa equipe hoje, dentro do Campeonato Brasileiro como um todo, ela ainda deixa a desejar para a qualidade individual que ela tem e também para o técnico que ela tem na beira do gramado, que é um técnico que não precisa provar mais nada dentro do Campeonato Brasileiro. Já fez isso diversas vezes. Ponto. Porém, dito isso, a gente tem hoje um Fluminense que se desconcerta sozinho. Ele não precisa nem do adversário dificultar a sua vida, porque ele mesmo dificulta a sua própria vida nos jogos. Então, assim, eu não tenho total confiança, porque esse Fluminense é um time que ao longo de toda a temporada, não, na minha visão, não conseguiu se encontrar coletivamente e os últimos jogos têm tido atuações muito abaixo. Então eu não acho impossível vencer esse jogo, porque ainda que o Palmeiras esteja brigando ali pelo título, eu não acho uma equipe imbatível ou algo do tipo. Mas o Fluminense, é claro, deixa a desejar. E isso não pode ser ignorado na hora de fazer uma avaliação, na hora de fazer um pré-jogo, porque por mais que eu seja torcedor, eu preciso ser honesta com vocês. Eu acho que esse time tem qualidade para bater o Palmeiras como fez isso dentro do Maracanã. Mas esse time hoje também não é mais o mesmo futebol que jogava ali no início, na chegada do Mano Menezes. Que, por incrível que pareça, né, se a gente fala sobre o técnico ter tempo com a equipe para melhorar o Mano, parece que o tempo fez com que ele se desentendesse com os atletas ou qualquer coisa do tipo, porque o futebol chegou a ter uma evolução como o Mano Menezes hoje regride, né? Então, assim, eu não acho impossível, mas eu acho improvável pelo cenário, que é um cenário onde a gente tem o Palmeiras brigando, e o Palmeiras que tem sim uma qualidade, e o Fluminense devendo e tendo muita dificuldade, por exemplo, para fazer um placar básico de 1-0 contra o Cuiabá dentro do Maracanã, com basicamente 60 mil torcedores na arquibancada, né? Isso não pode ser ignorado. Essa equipe hoje é uma equipe frágil, né? Mas enfim, a gente precisa de um empate. Eu espero que pelo menos um empate a gente consiga nesse jogo. Tem esses pontos sobre essa escalação. Apesar de acreditar que essa escalação consegue segurar um empate, eu tenho essas questões, assim. Com relação ao meio-campo, principalmente. O Lima, pra mim, e aí não é por não gostar do Lima, pra mim o Lima ele é muito melhor
mais adiantado e com a figura do Ganso próximo. Recuado como volante não me agrada para esse jogo, até porque eu acho que a gente vai precisar ter marcadores de qualidade. E a marcação não é uma qualidade do jogador livre. Mas para mim seriam esses pontos sobre essa escalação. Os meninos novamente viajaram, tá? Isaac e Kelvin Felipe. Pelo que eu vi na lista de embarque ali do GE, o Wallace Davi, volante da base do Sub-17, que vinha viajando com a equipe até antes desses moleques, não viajou para esse jogo. Eu até achei estranho, assim, cara, tipo, a gente vai com 3 laterais. É só realmente Samuel, Guga e Gabriel Fuentes. Na volância ali, eles colocam até o Lima pra mim pra dar cancha ali, porque senão a gente tá viajando realmente só com o Martinelli e no Nonato de volante, que o Lima mesmo é meio campista. Então, assim, eu tô achando até estranho, assim, a lista tão esvaziada pra importância do jogo. Mas, enfim. Essa é a provável escalação. Não vejo nenhum absurdo, me preocupa o fato de talvez o time, talvez o Mano pensar em colocar Felipe Melo como titular nesse jogo. Espero que isso não aconteça, né? Mas essa é a provável escalação. Inclusive, deixa a sua opinião aí nos comentários. E vamos ver também como vem a equipe do Palmeiras para esse jogo. Segundo o GE, para esse jogo, o zagueiro Vitor Reis está suspenso, mas em compensação, o Palmeiras tem 2 retornos de suspensão, que seriam o Marcos Rocha e o Gustavo Gomes. E aí, com isso, o GE coloca a seguinte provável escalação: o Everton no gol, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gomes e Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga. No ataque, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. O árbitro para essa partida será o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, sim. O mesmo árbitro que ficou de fora, né, recebeu punição da CBF por conta da partida entre Palmeiras e Fortaleza, onde tiveram 2 pênaltis bem questionáveis assinalados para o Palmeiras nesse jogo. Ele será o árbitro dessa partida, decisiva para o Fluminense e também decisiva para o Palmeiras. Em resumo, galera, o jogo de hoje é tudo ou nada porque vale tudo pra gente. A gente precisa de um empate e vai ter que correr atrás desse empate se quiser garantir a permanência sem depender dos nossos adversários. Mas eu espero você para a nossa live pós-jogo. Assim que terminar a partida, estaremos aqui para aquela nossa conversa que você já conhece. Se você ainda não conhece, aproveita para se inscrever para não perder essa experiência de trocar uma ideia, conversando mesmo de tricolor para tricolor, desabafando, colocando pontos de análise, até descontraindo, mas falando sobre o que a gente ama e esse nosso amor em comum, que é o Fluminense. Mas então vamos com tudo, galera, de coração. Saudações tricolores e até a nossa live pós-jogo.